a todos. Um dia Pedro ia passar juntamente com Jesus e com os discípulos e reparou numa figueira que estava seca. E a aparência é que estava seca desde as raízes. Isso não é um fenómeno, não era um fenómeno. O fenómeno só existiu porque no dia anterior Jesus a tinha amaldiçoado. Pedro lembrou-se daquelas palavras e chamou a atenção de Jesus. E Jesus dá uma lição de fé. Quando Jesus se dirige à figueira, Jesus só se dirigiu à figueira porque a figueira tinha uma boa apresentação. Supostamente aquela figueira deveria ter filhos por causa da apresentação. E a figueira na Bíblia fala-nos um bocadinho do engano e da frustração. E aquilo que traz à nossa vida engano e frustração, obrigado, Senhor. Aquilo que vem à nossa vida que nos traz engano e frustração é para secar desde as raízes. Amém. Não é para nós alimentarmos. Eu não estou a falar de pessoas, mas estou a falar do que está por detrás. Estou a falar de pensamentos, estou a falar de atitudes, estou a falar de estados emocionais. Estou a falar de uma série de situações no qual, ao virem à nossa vida, que nos trazem engano e frustração, é para secar desde as raízes. Porque senão seremos seres aprisionados. Então eu queria pedir num bocadinho que você fechasse os seus olhos só numa atitude de conseguir interiorizar-se. E por favor pense naquilo que possa estar a trazer engano e frustração à sua vida. Aonde se sente frustrado e o porquê? Onde se sente enganado e porquê? Oh, Senhor Jesus. Senhor, Tu és o Deus de milagres. Amém. Já oramos esta manhã, clamando a Ti por Deus. E assim continuamos. Que seque desde a raiz tudo o que nos tem causado engano e frustração. Tudo aquilo que tem aparência de frutos, mas não tem. Te pedimos nesta manhã que coloques a tua mão onde está a doer e Tu és o Senhor que nos saras. Clamamos nesta manhã por socorro. Não apenas para nós, mas para os nossos também. Feridas que estavam abertas, quer em nós, quer também em irmãos que saíram da igreja, nós clamamos por cura. Amém. Clamamos por cura, Senhor. Oramos pela manifestação do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Aqueles que saíram de uma congregação, mas nunca deixaram de ser igreja. Amém. Senhor, coloca, Senhor, a Tua mão, por favor. Aonde está ferido, Tu és o Senhor que nos saras a todos. Coloca a Tua mão. Clamamos pela Tua proteção sobre todos. Sarando.
sarando emoções, sarando estados de alma, sarando corpos que estavam doentes. Pelas tuas feridas, obrigado, Jesus, fomos sarados em ti. Dentro do que for possível, sarando relacionamentos. Abraça-nos a todos no teu amor, Senhor. E liberta-nos de todo o engano e de toda a frustração. Que assim seja no nome de Jesus. Vamos, antes de abrir as nossas Bíblias, eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que tem sido tema aqui na igreja por diversas situações e por diversas vezes, que já vem mexendo no meu coração há algum tempo. E ao acabar as cartas, eu lembro-me, quando me fui embora, disto de estar aqui a roer e de perguntar: e agora, Senhor, o que é que vai ser para uma próxima vez? E começa a vir ao meu coração o quê e como. É assim que funciona. Pelo menos comigo é assim. Eu queria falar com vocês hoje acerca de maldicência. Estou-me a rir, que é para aligerar a coisa. Pronto, assim vocês já sempre sorriem mais um bocadinho. Eu queria falar sobre maldicência, mas não da maldicência em si. Eu queria chamar a vossa atenção, o vosso foco, tirando os vossos olhos, quando digo os vossos olhos, é o vosso coração, o empenhamento do vosso coração, a vossa atenção. Eu queria desviá-la um bocadinho da palavra em si, da maldicência em si, e transportá-la para uma outra área no poder destrutivo que ela pode ter. Vou explicar isto melhor. Nós temos como cristianismo para aí 2000 anos de existência. Não tanto, porque 2000 anos, 2000 e tal, Jesus foi à cruz e depois para aí no século III, o imperador Constantino decidiu obrigar todo o Império Romano a ser cristão. Viu que por muito que se perseguisse os cristãos, eles não paravam de crescer. Então, diabolicamente, há uma ideia em que ele diz que viu uma cruz no céu e obriga todo o Império a ser cristão. E isto foi uma jogada política, porque a ideia seria unir o Império num poder político associado a um poder religioso. E daí todo um paganismo que havia nas várias religiões se associam ao cristianismo. Os bispos começam a ser bem pagos, basílicas começam a ser construídas, e todo aquele fogo, aquele fervor do mover do Espírito Santo se extingue. Porque agora as autoridades eclesiásticas são privilegiadas e começam a ter um poder tal até hoje. Daí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, com tudo aquilo que nós conhecemos, com estes anos todos, estes séculos todos de existência, e da Igreja Católica Apostólica Romana começa a nascer o protestantismo e os reformadores. E os movimentos começam a suceder e começam bem. Mas os movimentos que começam bem no espírito têm tendência a terminar em monumentos. Os mesmos movimentos que são lançados pelo Espírito Santo se tornam empedrados, se tornam frios, se tornam preconceituosos, onde a estrutura dos movimentos se torna mais forte do que o mover do Espírito Santo. Tem acontecido sempre assim. Então, todos aqueles que se levantaram contra estas estruturas
fosse dentro da Igreja Católica ou dentro da Igreja Evangélica, são considerados, muitas das vezes, murmuradores e maldicentes. Mas não são. É gente guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Há um vídeo na net de uma igreja, onde os pastores costumam estar sentados, assim de lado, o presbitério da igreja, e o pastor está a fazer um pedido de dinheiro. Mas aqueles pedidos valentes, não é? Em que de repente há um senhor de idade que se levanta. Até quando? Até quando? Normalmente estas pessoas são consideradas murmuradoras, porque têm ousadia de se levantar contra a autoridade da igreja. Mas não são. E nós temos tendência a deturpar as coisas. Como é que nós aí vamos aprendendo a distinguir e discernir as coisas? Nós precisamos tomar atenção, e aquilo que há bocadinho o Rodrigo estava a falar do discernimento de espíritos, isto de facto é mesmo importante. Porque o discernimento de espíritos, supostamente, entra também em operação numa pessoa, pelo menos, cujo coração já foi muito esmagado pela vida e aproveitou os esmagamentos da vida para amadurecer e crescer. Porque senão andamos aqui com dons de adivinhação e que não são dons nenhum. Nós precisamos de facto aprender a olhar como Deus olha. Porque nós olhamos é para a aparência. Irmãos, é inevitável. Até o profeta Samuel, que a Bíblia dá tão bom testemunho dele, caiu no mesmo erro. E quando ele ia para ungir os irmãos de David, porque pela aparência eles eram homens de guerra, e na cabeça dele, supostamente, já que Saúl também tinha sido um homem valente, supostamente aqueles homens seriam os escolhidos. De certeza. A Bíblia apresenta isto como quase uma certeza dele. Mas Deus lhe dizia: para, porque tu estás a olhar é para a aparência, mas eu olho para o coração. Então nós precisamos de aprender cada vez mais a olhar para o coração das pessoas. E ao olhar para o coração das pessoas, nós não podemos olhar para as suas fraquezas e para as suas falhas. Não podemos, irmão. Porque, olha, deixe-me dar uma notícia. Cada noite que você vai dormir, será que Deus fica chocado pelos pensamentos que passaram pela sua cabeça naquele dia? Só você é que sabe. E eu, os meus. Será que Deus fica chocado com as suas falhas da sua personalidade? Será que Deus fica chocado pela redindade do Barrinha? Não, do Barrinha. Sabe que o Barrinha agora está de cavalinho, não é? Será que Deus fica chocado por sermos mais passivos ou mais ativos? Será que Deus fica chocado pela palavra que você falou e devia ter estado calado? Será que Deus fica chocado por aquilo que você não falou e devia ter falado? Será que Deus fica chocado numa atitude repentina, você devia ter sido mais afetuoso e não foi mais ríspido? Será que Deus fica chocado com esses tropeços da nossa vida? Será que Deus fica com dor de cabeça ao ponto de tomar um ibuprofeno ou coisa parecida? Pelo trabalho que você lhe dá? Porque nós pais somos assim. Às vezes estamos com tantas dores de cabeça dos filhos que nos dão algum trabalho e vamos tomar um comprimido, não é? Já me veio a cabeça. Pronto, vou tomar um comprimido. Será que Deus precisa de tomar comprimidos? Será que Deus precisa de consultar um psicólogo ou um psiquiatra por causa dos filhos? Por causa da nossa forma torta de ser? Nós somos assim. Nós somos a matéria-prima de Deus. Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós não conseguimos. Eu já ouvi pessoas a dizerem para mim, desde que
temos falado deste não sei o quê, eu sinto-me diferente, eu sinto-me melhor, mas nós não mudamos ninguém, a pessoa muda-se. A pessoa muda-se. A pessoa muda-se se o coração se rasgar. Caso contrário, esqueça, não muda. É só fachada. E Deus está a olhar para o coração constantemente. Quando é que Deus pode trabalhar? Quando nós rasgamos. Então, a maldicência, aonde é que está o poder da maldicência? Não está tanto nas palavras que são proferidas. Não está, irmãos. O poder da maldicência está na importância que nós lhe damos. Nós precisamos de aprender que tipo de pessoas está por trás da maldicência. E aprendemos com Jesus. Quando Jesus entrava para jantar ou para almoçar em vários sítios, com companhias que para a religião instituída, as autoridades religiosas instituídas, consideravam que aquilo eram companhias que não eram próprias, principalmente para um profeta, não eram próprias. Gente, hoje estamos tão preocupados, vê lá com o que é que andas. Mas Jesus não teve esse problema. Porque ele não se deixava contaminar. Porque ele não tinha qualquer tipo de problema de vir uma mulher sentar-se aos pés, estar a ouvi-lo falar, uma coisa que para nós, ocidentais, século XXI, é normal, seria normal, naquele tempo uma mulher não se podia sentar aos pés do mestre. Quando ele se senta a falar com uma samaritana, para nós é normal, não temos esse tipo de preconceito. A gente pode se dar bem com os samaritanos, mas os judeus não se davam. Eram considerados os samaritanos pelos judeus abaixo de cão. Ele não tem problema de uma prostituta lhe agarrar os pés e beijá-los e tirar os cabelos, desenrolar os cabelos e limpar as lágrimas com os cabelos. Ele não tinha problema enquanto os outros chegavam para trás. E nós não ouvimos uma repreensão de Jesus a olhar para essas pessoas e dizer assim: vocês são maldizentes. E será que eles falavam todos bem? Será que as conversas deles eram todas próprias? Será que eles aplicavam uma linguagem diferente só porque Jesus estava lá? É provável que quando Jesus começasse a falar, eles se calassem. Mas no meio daquelas conversas, e quando Jesus estava calado, será que aquelas mulheres, que tipo de conversas é aquelas? Estamos a falar de mulheres habituadas a uma vida mais complicada, não é? Aqueles homens, que aqueles negócios, aqueles publicanos que ficavam com o dinheiro da malta e entregavam só uma parte aos romanos, ficando com a outra parte. Não é só nos dias de hoje. Que tipo de conversas é que eles tinham? Até que entrava a palavra em ação, entrava a palavra. Mas Jesus não pega na linguagem deles e os chama de maldizentes. Nós não vemos isso nos Evangelhos. A quem é que Jesus chama de maldizentes? Quem é que Jesus chama de moradores? A quem é que Jesus diz muitas vezes: eu conheço os vossos pensamentos? Eram os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Aquela gente que eram os doutores da lei e que detinham a autoridade, puxando para eles mesmos aquilo que nós ainda hoje assistimos no nosso século. Aproveitam a linguagem do Velho Testamento não para não tocar no ungido do Senhor. Deixa de dizer uma coisa: o ungido do Senhor somos todos nós. Porque Jesus disse: eu vos chamei e vos nomeei. E quando Ele nomeia, Ele unge. E João reconhece muito bem isso, tanto que ele diz na sua primeira carta que nós temos a unção do Santo.
e temos conhecimento. E essa unção é que nos guia. Nós temos um mestre. Não foi o que Jesus disse? A mais ninguém chameis mestre. Nós temos um mestre. E todos nós temos que aprender a respeitar, a honrar cada um, mas todos nós somos fraternalmente unidos no amor uns aos outros. Somos irmãos. Nós somos irmãos. E eu estou a dizer isto, trazendo sobre nós um alerta e uma responsabilidade para nós nos aprendermos a olhar uns aos outros, respeitando a personalidade de cada um de nós. Porque o importante na oração do Pai Nosso, que é toda ela, Jesus não disse ele não ditou uma reza, não há um ditado. O que lá está é a essência da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus, connosco e com o próximo. Então nós estamos aqui, em cada um de nós, onde quer que nós estejamos, uma parte do reino de Deus está ali. Então, quando nós olhamos também para Paulo, quando ele no capítulo 10 ele diz, usando uma passagem de Isaías e interpretando-a, ele diz que todo dia, isto é uma passagem, todo dia estendia a mão, isto Deus a falar, a um povo rebelde e contradizente, ou maldizente, ou murmurador. Então quem são os murmuradores? Quem são os maldizentes? Apesar de todos nós termos uma boca, e todos nós já termos falado mal, quem são estes murmuradores? Quem são estes maldizentes? É gente cujo coração é pedra. É gente que não tem afeto, é gente que não tem amor no coração. Independentemente de qualquer religião que eles tenham. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas lá fora e cá dentro. E nós não vamos conseguir olhar lá para fora se a gente não aprender a olhar cá para dentro. E temos que os olhar para eles como irmãos também. Como irmãos. Se nós não aprendermos a olhar para eles como irmãos, porque somos todos feitos da mesma massa, grande parte daquela gente que está lá fora, que tem outras religiões, vão estar sentados ao nosso lado, na presença de Deus, e só porque eles são de outra religião, nós achamos que eles não entram. Se eles não fizerem parte de uma igreja evangélica, estão perdidos. Isso é uma mentira, irmão. Da mesma forma, quando nós às vezes chegamos ao pé de alguém que está quase a morrer, nós, só porque falamos de Jesus à pessoa, e porque a pessoa é levada numa oração connosco, nós achamos que a pessoa ficou salva só porque nós tivemos aquele momento. Quer dizer que se chegássemos 5 minutos mais tarde, a pessoa ia para o inferno. Quando há toda uma história de coração entre Deus e a pessoa. O poder da maldicência está em nós abrigarmos o que vem destes corações de pedra. O poder da maldicência está em nós abrigarmos o que vem destes corações de pedra. É isso o poder destrutivo. Não é o que eles dizem. É o que nós recolhemos. A mim dão um copo de veneno. Se eu tiver conhecimento, só bebo se eu quero. É o que eu lido. Olha, irmãos, há 20 anos atrás eu não pensava tanto assim. Há 10 anos atrás já pensava um bocadinho mais próximo de hoje. Há 2 anos atrás também era um bocadinho mais próximo. E hoje cada vez estou mais convicto e vivo tranquilo e vivo em paz com Deus e com o próximo na base disto. Eu tenho que ter liberdade para falar. Graças a Deus tem sido um púlpito onde eu tenho tido toda a liberdade para falar. Se eu estou com irmãos, estamos a comer um almoço ou um jantar, nós falamos dentro da liberdade e do respeito ao reino. O Evangelho é a base, irmão. Dentro das convicções que eu tenho. O Evangelho tem que ser a base da minha vida.
Então, tudo o que é falado, tudo o que é trazido para uma reunião, para um debate, seja lá aquilo que for, é sempre com base no Evangelho. Até com os meus colegas de trabalho, se nós apresentamos uma convicção qualquer, a minha convicção tem que estar aqui. O Evangelho me dá liberdade, o Evangelho não me tira, dá-me liberdade. Então, se Paulo reconhece, se Cristo reconhece que o poder da murmuração e da maldicência não está nas falhas humanas, mas está num coração empedernido pela dureza, nós não precisamos de aprender. Nós que vivemos, se perguntam a nossa religião, o que é que nós dizemos? Sou evangélico. Nós precisamos de perceber que tipo de camisola é que estamos a defender. Irmãos, nós somos discípulos, somos gente do reino. E é para o reino que Jesus nos chamou. E é no reino que Jesus nos envia. Então, os principais interesses da nossa vida é o reino. Quando Jesus vinha a passar por uma aldeia de samaritanos, os discípulos vêm com ele e os discípulos estão a passar por um período de inchaço. Porque, entretanto, já tinham sido usados por Deus, já sentiam as costas largas porque Jesus operava os milagres que operava. Eles sabiam que, encostados a Jesus, o mal lhes acontecia. Eles sentiam que aquela empresa era a garantia do futuro deles. Exatamente. Daí a frustração de Jesus ter ido à cruz. Daí Pedro ter dito a Jesus: Senhor, não faças tal coisa. Então havia um inchaço nos discípulos. E quando eles vão passar por uma aldeia de samaritanos, os samaritanos não querem receber Jesus porque perceberam que eles eram judeus. Vocês acham que os samaritanos estavam a falar bem de Jesus? É óbvio que não. Eles nem sequer os suportavam. A solução dos discípulos, qual foi? Senhor, queres que oremos e façamos descer fogo do céu, como fez Elias e os queima todos? Olha só, os discípulos de Jesus. Nós rimos daqueles discípulos, mas nós às vezes somos um bocado assim. Nós às vezes somos um bocado assim. Cá se fazem, cá se pagam. Até usamos o versículo. Muitas das vezes de uma forma errada, tudo que o homem semear, colherá, porque é verdade, nós usamos muitas das vezes com propósito e com uma vontadinha que ele tenha pelo menos um cálculo boa. João, desculpa lá. E também temos a tendência de dizer Deus é bom, mas Deus é justo. Exatamente. Só que a justiça de Deus atrapalha-nos a todos nós. Porque Deus vem sempre com misericórdia e com amor. Então Jesus disse para os discípulos: vocês não sabem que espírito são. Vocês não sabem, vocês não têm a mínima consciência. Os discípulos por ele já matavam os outros todos. E hoje nós temos muitos discípulos a matarem-se uns aos outros. O coração está tão empedernido que se tornaram tão amantes de qualquer coisa que não sei o quê, mas que é maligno e faz com que eles se destruam uns aos outros. Nós precisamos de crescer e aprender. Nós precisamos de, quando falamos de amor, perceber que em Cristo, que é o nosso máximo exemplo, está lá tudo para a gente aprender. Está lá tudo.
quando aquela mulher se abraçou aos pés dele, os fariseus estavam ao pé dele, chegaram-se para trás, porque ele estava a comer na casa de um fariseu, e começaram a murmurar. Jesus deu alguma atenção àqueles fariseus? Aonde é que está o foco de Jesus? Naquela dor que está ali. Onde é que está o nosso foco? Onde é que nós estamos a investir tempo e energia da nossa vida? Quando os samaritanos não recebem, onde é que está o foco de Jesus? Quando Jesus chega à casa daquela miúda, que é a filha do chefe da sinagoga, para ressuscitar a miúda, ele diz: a miúda não está morta, mas dorme. A Bíblia diz que riram-se dele. E onde é que estava o foco de Jesus? Naquilo que eles estavam a dizer. Jesus ficou chateado por eles estarem com aquela ironia estúpida. Onde é que estava o foco de Jesus? Na dor. Na dor do próximo. Que há dias vou chegar a um supermercado e encontro uma amiga minha de há muitos anos. Uma querida amiga, e eu olho para a cara dela e percebo que ela não está bem. E onde ela diz que tinha sido ao hospital há pouco tempo por tentativa de suicídio. E estou eu preocupado com aquilo que dizem mal de mim. Estou nas tintas. E depois abri um bocadinho o jogo da vida dela. Porque eu estou sentado na minha casa, posso estar bem, mas tenho uma amiga minha que está no hospital internada que podia ter falecido. Vocês estão a perceber o tempo que a gente perde com porcarias, não é? É verdade. Aqui é que está o poder destrutivo da maldicência, é a importância que nós damos às coisas. Quando há uns tempos atrás, já há uns bons tempos, eu estava na casa de um pastor, e estavam algumas pessoas, um grupo, e se começa a falar de uma irmã, que eu só conhecia de vista, na mesa, de uma forma tão denegrida, a vida da irmã, um bocado da vida a ser exposta ali, e a conversa parou porque olharam para mim. E sem palavras não foi preciso dizer mais nada. Toda a gente se calou. E eu comecei a fazer perguntas a mim próprio. Se aquela irmã está a ser exposta na mesa desta forma, que tipo de abraço é que o pastor vai dar quando estiver no culto? Vocês estão a entender? Porque nós chegamos a Cristo, abraçamos a cruz e estamos tão gratos por aquilo que Jesus fez por nós, mas depois crescemos supostamente no Evangelho e esquecemos desta verdade. Esquecemos que a cruz que me abraçou a mim, abraçou este que está aqui, que não gosta de mim, que, enfim, implica comigo, que me pisa aos calos, mas a cruz o abraçou. Mas eu vou dar mais atenção aqui. Eu vou despender o meu tempo mais aonde? Olha, irmãos, nós temos que perceber aonde é que nós temos que de facto investir a nossa vida. Não há perfeição alguma, irmão. Vai haver crescimento espiritual, mas perfeição você não espera encontrar em ninguém. Nós não somos perfeitos. Você, se estiver comigo, a viver comigo todos os dias, você vai perceber que eu nem sempre consigo ter aqui esta postura. Eu não estou a dizer que tenho duas vidas. Mas faz hoje 8 dias tive uma conversa com a minha filha mais velha, que certamente você não gostaria de ter estado ao pé a assistir. E valeu a pena. Vocês estão a entender?
Então, na medida em que nós vamos convivendo cada vez mais uns com os outros, certamente que nós vamos conhecendo a personalidade cada vez mais uns dos outros. Eu chego aqui, vocês me recebem bem, isso é ótimo, não é? Mas se eu convivesse mais tempo com vocês, diariamente, eu iria perceber também algumas coisas em vocês que também não joga bem a bota com a perdigota. Mas isso é normal. O problema não está nas vossas falhas nem nas minhas. O problema está na nossa interpretação. Porque se eu for escolher os irmãos que só me agradam, eu fico nenhum. Exatamente. Porque mais tarde ou mais cedo, tudo seca. Relacionamentos, nem tudo é possível. Relacionamentos, nem tudo é eterno. Relacionamentos, dentro do possível, tendo paz com todos. Dentro do possível, disse Paulo. Mas nós não podemos olhar uns para os outros e pensar que nós somos tão maduros e tão crescidos e que os outros deveriam estar como nós. Quando nós pensamos assim, muitas das vezes são os outros que estão mais crescidos do que nós próprios. E crescimento, a maturidade espiritual não tem a ver, olha, nem com púlpito, nem com cadeiras, nem com tarefas dentro da igreja, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o coração e entre Deus e a pessoa. Isso diariamente vai se desenvolvendo. Irmãos, a murmuração, a maldicência só tem poder se nós abrigarmos as coisas e dermos importância nos valores. Nós paramos. Estava Jesus tramado, nunca tinha ido à cruz. Se ele desse importância àquilo que diziam dele, a tarefa não era cumprida. E é isto que muitas das vezes acontece. Não são os outros que nos prendem. Somos nós é que nos prendemos às nossas coisas, àquilo que nós acreditamos, àquilo que abraçamos, que só é nocivo para as nossas vidas. E quando nós pensarmos assim, nós começamos a olhar com outros olhos, até para aqueles que dizem mal de nós. Nós já temos outro olhar, um olhar mais compreensivo, um olhar mais maduro, um olhar mais fraterno, um outro tipo de afeto que, caso contrário, nós não temos. Vocês estão a entender a diferença? 2 exemplos, nós vamos ler a passagem que já apareceu ali, mas antes disso eu quero chamar a vossa atenção para um assunto que é o seguinte. Em Atos 6 dos Apóstolos e agora para os colaboradores da Igreja, prestem atenção a isto é muito importante. Cada um de vocês que está aqui é qualquer um de vocês, porque Deus não faz distinção de pessoas, mas sempre que vocês com espírito voluntário estão aqui para ajudar os irmãos, para servir os irmãos, vocês estão a ser instrumentos de justiça dentro da igreja. Quando a igreja começou em Jerusalém, começou bem ou começou mal? Falem comigo. Começou bem. Porquê que começou bem? Porquê que começou bem? Uma pergunta. O princípio das coisas. Certo. E porquê que começou bem? Pensem lá um bocadinho. É muito simples. Começou bem porque foi o Espírito Santo a arrancar. Começou bem porque foi o Espírito Santo a guiar. Começou bem porque foi o Espírito Santo a ungir. Mas passado um tempo, o homem se distrai. O ser humano se distrai. E porque se distraiu, estamos a falar de Pedro e dos outros. Porque se distraíram, começou a haver o que dentro da igreja? Injustiça. E sempre aparece, irmãos. Quer queiramos, quer não, porque nós somos seres por natureza injustos. A nossa humanidade é inevitável. Não vamos tapar o sol com a peneira. Acontece e acontece em todo lado, incluindo aqui. O problema não está no aparecer. O problema está no lidar com as situações.
está no lidar com as situações, não é aparecer, isso não é fenómeno, isso não deve ser novidade, isso não nos deve trazer escândalo. É no lidar com as situações porque aparece dentro das nossas casas. Aparece, irmãos. As nossas falhas, cada um de nós, é resultado das nossas injustiças. Esquecemos, não vamos fazer de conta, não vamos pisar ovos. Então, porque aqueles homens se distraíram, começa a haver injustiça. E as viúvas gregas estavam a ser prejudicadas, enquanto que as hebreias, as israelitas, estavam a ser mais beneficiadas. Isto é distinção entre os irmãos. Isto não pode acontecer. Ouça, não pode mesmo acontecer. Porque quando acontece, tem que se reparar. De quem é que Deus gostará mais? De mim ou daquele malandro que está lá fora cheio de ódio no coração? Não, gosta dos dois. É imutável, gosta dos dois. O amor é imutável. O amor não muda por causa de nada. Ou há ou não há. Isto foi ilustrado no padrão aqui. Mas não tem a ver com... Nem sequer tem a ver com arrependimento agora. Tem a ver com ele. Tem a ver com ele. Nem sequer tem a ver com arrependimento. Porque eu posso estar arrependido ou não, o outro estar arrependido ou não, não tem a ver com arrependimento agora. Tem a ver com uma decisão dele. Ele não faz distinção de pessoa. Então, quando aparece isso, começa a haver o quê? Dentro da igreja? Murmuração. Mas aquela murmuração era o quê? Era um sentimento de injustiça e teve que ser falado, teve que ser discutido, teve que ser debatido. Por isso, cada reunião de colaboradores que vocês têm, dúvidas que vocês tenham, escrevam para perguntar ao pastor como é que se faz. Sabe o que é que aconteceu? Os apóstolos perceberam, reconheceram que de facto havia um problema que precisava de ser reparado e repararam. E escolheram o quê? Diáconos. Gente que tivesse bom coração para ser o quê? Instrumentos de justiça dentro da igreja. Vocês são instrumentos de justiça dentro da igreja. Quando vocês verem uma desigualdade dentro da igreja, falem com o pastor. Quando vocês verem uma necessidade dentro da igreja, falem com o pastor. Quando vocês perceberem que um irmão pode não falar, pode se sentir constrangido, mas precisa de ajuda, falem com o pastor, porque vocês são instrumentos de justiça. Vocês são um peso de equilíbrio dentro da própria igreja. Estão a entender? Em 1 Samuel, então, acho que vocês já abriram o primeiro aquilo. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Nós temos aqui uma história de um fulano que vai dar uma triste notícia ao David, que mais tarde se tornou no rei David. Saul tinha morrido na guerra. Segunda de Samuel, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Saul, voltou David da derrota dos Amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. No terceiro dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra na cabeça. E chegando ele a David, lançou-se ao chão e se inclinou e perguntou-lhe David: de onde vens? Respondeu ele: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe David: o que aconteceu? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou David ao moço que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e disse: eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou Malquita. Então ele me disse: aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem e toda a minha vida está ainda em mim. Assim me aproximei dele e o matei,
porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe aqui ao meu Senhor. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até à tarde por Saúl e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído à espada. Então Davi perguntou ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? Respondeu ele: sou filho de um homem estrangeiro, um malquita. E disse-lhe Davi: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: chega e lança-te sobre ele. E o moço o feriu de sorte que morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Nós temos aqui uma história. Se vocês lerem um pouco atrás, quando está a acabar a 1 de Samuel, e se forem a 1 de Crónicas, no capítulo 10, que está, Crónicas bate certo com 1 de Samuel, esta história que este rapaz contou a David não é bem assim. Pode ter, de facto, alguma coisa de verdade. Saúl estava a ser apertado pelos flecheiros, estava ferido, estava entre a vida e a morte. Estava entre a vida e a morte. E a história, como é contada, como é narrada em Samuel, em 1 Samuel e em 1 Crónicas, conta-nos que o escudeiro estava perto dele. Saúl pediu que o escudeiro o matasse antes que chegassem os inimigos, porque ele estava ferido. O escudeiro não quis matá-lo, então ele se lançou sobre a espada, morreu, é assim que está narrado. E o escudeiro, quando viu aquilo, também se suicidou. Este rapaz apresenta-se diante de David, porque já sabia que David seria o mais certo, o próximo rei de Israel, e conta uma história à maneira dele. É muito provável, sendo ele malquita, estrangeiro, que ele não tivesse tanto à frente, que tivesse mais atrás, e é provável, ele chegou ao pé do rei, para ele trazer a coroa e o bracelete do rei, ele chegou perto do rei. Mas para que David ficasse contente com ele, prestem agora atenção aqui, para que David ficasse contente com ele conta a David que tinha morto Saúl. Porquê? Conhecemos a história e sabemos que Saúl tinha andado a perseguir David para o matar. Ora bem, vocês estão a ver o propósito do coração deste homem. Nós estamos a falar de maldicência. E temos aqui um maldicente, apesar de ele estar a trazer uma notícia. Porque o que está no coração deste homem é tudo menos vida e paz. O que está no coração deste homem é que David o honrasse e fizesse dele uma coisa. Este espírito não pode estar entre nós. Amém. Para sermos amigos do pastor, a nossa vida tem que ser baseada no Evangelho. Nós não vivemos para agradar a gregos e a troianos. Nós somos irmãos e vivemos no Evangelho e do Evangelho. David discerniu isto. E o homem teve azar. David percebeu, e veja como é que ele vinha. Vinha já cheio de terra e com roupas todas já com aqueles costumes quando trazia uma má notícia. Ele já vinha todo preparado para se fazer de coitadinho. Para tocar no coração do David. E David não se deixou levar na conversa. Irmãos, nós precisamos
de encarar estas verdades como parte da nossa vida. Nós não podemos nos envolver dentro do nosso coração, dando importância àquilo que não é importante. Nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos de calma, nós precisamos de falar de amor, é falar destas coisas também. Nós precisamos de levar mesmo a sério, porque senão a nossa vida fica nos atropelos. Nós não temos que andar depois para ir mais à frente. Não temos. O Jeremias diz: se não consegues competir com homens a pé, consegues competir com cavalos? E isto está a falar de nós como seres humanos que somos chamados por Jesus e lançados para a vida. Nós precisamos de ir ao Evangelho e perceber que os discípulos de Jesus muitas das vezes eram o atropelo para que as pessoas não fossem abençoadas. Isso é outro pano para manga. Porque os discípulos de Jesus têm tendência a perder-se com aquilo que não é importante. As pessoas são importantes. Irmãos, as pessoas que são importantes. Diz a Bíblia que muitos, sem saberem, abrigaram anjos. Não é aquilo que elas nos causam, é as pessoas em si são importantes. Há pessoas com as quais eu já não me consigo relacionar, mas ela é importante. As pessoas são importantes, porque o sangue derramado na cruz comprou a ele e a ela também. São nossos, quer queiramos, quer não, quer tenhamos quesílias, quer não, são nossos. Se nós não entendermos estas realidades do Evangelho, nós vamos andar sempre a patinar na lama. Nós perdemos-nos, nós nos gastamos, porque as pessoas estão a morrer à nossa volta. Você tem colegas de trabalho cujas vidas são um inferno. Você tem vizinhos cujas vidas são um inferno. Você tem assuntos dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, que precisa de socorro. Então, como perder tempo com coisas que não têm importância? As pessoas são importantes. E casos de injustiça nós precisamos de atuar. Cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Cada pessoa é um caso. Nós por uma não podemos abranger tudo, não é? Por isso é preciso, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento, pelo menos amor no coração para abrigar as pessoas. Nós precisamos ter isto, irmãos. Que aquele que vem a Cristo, de modo algum lançarei fora, disse Jesus. Irmão, e nós não podemos lançar do nosso coração pessoas com quem se descarta do lixo. Nós precisamos ter este coração, porque este é o coração que Deus passa para nós. E é isto que Deus espera de nós. Fazer de nós resgatadores. Fazer de nós também curadores. Fazer de nós instrumentos de bênção onde quer que a gente esteja, irmão. Você é reformado, onde quer que você estiver, você é um instrumento de bênção. Mesmo que você não saiba dizer mais nada, você sabe amar. Você sabe abraçar. Você sabe dar uma palavra de esperança. Se a pessoa permitir, você até pode orar por ela. Não é preciso estar a despejar versículos bíblicos. Seja você um versículo. Amém, amém. Seja você um versículo. E aquilo que disser mal de si, irmão, ore pela pessoa, abençoe e esqueça.
Irmão, a minha reputação já foi pelo cano do esgoto há muito tempo. Graças a Deus que há muitos anos não estou agarrado a isso. Estou completamente nas tintas. Eu não posso é descartar pessoas. Quando elas vêm ter comigo a pedir ajuda, eu tenho um amigo meu que só não se separa da mulher porque a mulher o encostou à parede, fazendo chantagem com ele, porque senão ia contar à polícia aquilo que ela sabe dele. De algo que ele esteve envolvido já há muitos anos lá atrás. Isto é viver com o diabo em casa. Ter uma mulher destas é uma alegria, não é? Vocês estão a entender a agonia deste homem? Isso é um inferno. Vocês estão a perceber? E quando aparecem estas pessoas que vêm com a vida desfeita, com a vida estragada, bater à vossa porta, que vos encontram no café, que vos encontram no supermercado, que vos encontram na esquina, que vos encontram no passeio, o que é que você vai passar para eles? Muitas das vezes nós nem sabemos, o melhor é estar calado, mas a nossa atenção já é sinal de bênção para a pessoa. Porque aquilo que vier à nossa mão, podemos fazer. Se Deus nos traz, é porque nós podemos fazer. Nós é que achamos que somos ministros de Deus porque vimos à igreja. Nós somos ministros para ministrar lá fora. Por isso nós não podemos estar preocupados. Olhe para Cristo. Coloque os seus olhos em Jesus, irmão. Jesus fez tudo aquilo que ele tinha de fazer e ponto final. E não se deixou distrair. E não se deixou distrair. Até ao fim. Ele vai a passar torturado com a cruz às costas e vê senhoras a chorar e ele naquele estado diz: não chorem por mim. Oh filhas de Jerusalém, chorem por vocês. Plenamente convicto e sem se distrair com coisa alguma. Eu sei que nós não somos assim, mas precisamos de aprender. Então, se durante esta semana foi maltratado, alguém mentiu, recebeu uma mensagem de alguém que não devia ter recebido, etc, etc. Irmão, perdoa. O que você vai fazer? Perdoa, está perdoado, vai fazer o quê? Eu sei que custa, seja para mim custa. Eu sei que custa, tenho 52 anos e já a passar aquilo que já passei, eu sei que custa. Eu sei que custa, quero estar gente de púlpito a falar no meu nome e eu a saber que é mentira. E ainda passou pela cabeça pôr um indivíduo em tribunal. Passou-me só pela cabeça. Mas antes que eu pusesse, ele mandou retirar as cassetes todas da livraria para não servir de testemunha. Eu perdoei, está perdoado. Se ele continua canalha ou não, o problema é dele. Que Deus o ajude. Vocês estão a entender? Nós vamos tomar a ceia. E não apenas está aqui símbolos que representam o sangue e o corpo. E podemos distribuir, se faz favor. Mas, ao tomar, e o Rico disse há bocadinho, falou que é algo também que representa a nossa fraternidade, a nossa irmandade. Porque estamos a partilhar. Então, todos estamos a beber do mesmo vinho e a comer do mesmo pão. Vocês podem começar a distribuir. Deixa-me só dizer isto, irmão. Ou irmão, deixa-me só dizer isto. Concordância. Concordância. Deixem os irmãos distribuir e ouçam. Ouçam aquilo que eu vou dizer. Concordância. Não é ter a mesma opinião. Concordância é ter o mesmo objetivo. Vocês que são casados, prestem atenção, vocês que são casados, têm alguém em casa, muitas das vezes, vocês têm opiniões diferentes, certo? Mesmo no relacionamento com os nossos filhos temos opiniões diferentes. Mas não temos o mesmo objetivo.
Temos ou não? Pelo menos deveremos ter. Supostamente deveríamos ter. Então, entre nós irmãos, não se deixem distrair, ouçam, por favor. Entre nós irmãos, nós podemos ter opiniões diferentes, mas o objetivo deve ser comum. Vocês, ao tomarem a ceia, tomem com gratidão. Tomem olhando para os vossos irmãos e os amando. Agora, vocês vão tomar a ceia, pensem naqueles que falaram mal de vocês. Podes deixar estar aí, Zé. Eu gostei. Ok. Pensem agora naqueles que falaram mal de vocês. Pensem naqueles que vos fizeram mal, que vos prejudicaram, mesmo assim. Vocês estão a pensar nessas pessoas? Eu tenho algumas para pensar. Mas também não fui santo nenhum. Já reparou nisso? Você consegue atirar uma pedra? Você tem coragem para atirar uma pedra a essas pessoas que lhe fizeram mal? Porquê? Você sabe que essa mão que vai segurar uma pedra também... Certo? Não foi o que Jesus nos ensinou? Já falhamos, não falhamos? Falhamos ou não? Vocês estão com dificuldade em admitir. É que essa sensação que nós falhamos nos ajuda a interpretar o amor de Deus. Então, se Deus nos perdoou, nós perdoamos também. Simples. Acabou a história. Epá, seja quem for, seja que situação tivesse sido, você não tem outra alternativa. Não tem, irmão. Não brinque com o seu coração, não brinque com o seu cérebro. Não gaste tempo a pensar se. Não tem jeito. Jesus ensinou isso no Credor Incompassivo. Foi perdoado, perdoou, ponto final, acabou a história, não tem mais. Não alimente mais isso. Porque senão você vai viver aprisionado o resto da vida. E vai andar aí a moer. Está certo? Então, quando estivermos a tomar a ceia, pensemos nisto. Que Jesus derramou o seu sangue e o seu corpo foi moído exatamente também por essas pessoas. Mesmo que seja impossível o relacionamento, no entanto, no nosso coração, a pessoa está livre, está liberta, está perdoada e seguimos em frente. Se lhe devem dinheiro, o irmão esteja preparado para tudo. Porque eu também estou preparado. Do dinheiro que me devem, vou fazer o quê? Se uma pessoa ou outra não me paga, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, não vou. Acabou, paciência. Mas isto é bem verdade, então. Você vai andar aí amarrado, agarrado. Irmãos, nós já fomos prejudicados em tanta coisa. Não é melhor a gente se rir das coisas um bocadinho? Irmãos, quantas vezes eu já comecei a minha vida do zero, financeiramente falando. Eu hoje tenho que me rir disso. Deus é Deus de loucos, eu já estou meio só. Até precisamos de nos rir um bocadinho. Libertar as pessoas. Libertar quem nos faz mal. Para podermos seguir em frente livres. E para as coisas que Deus tem para nós, irmãos. Para as coisas que Deus tem para nós. Para cada um de nós, em particular. Pai, nesta manhã, em cima da Tua Palavra, pedimos a Tua bênção sobre o pão e o vinho. E é impossível, Senhor, não nos lembrarmos do que fizeste por nós. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela cruz, obrigado por toda aquela tortura, pela crucificação, pelo derramar de amor, sempre, constantemente, Senhor. Constantemente, foi até ao fim. Tu derramaste e mostraste o Teu amor, Senhor.
E na cruz, tu ainda libertaste o perdão, pediste perdão ao Pai porque eles não sabiam sobre aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Por causa da ignorância que estava no coração deles. Senhor, tudo em Ti é amor. Senhor, que nós possamos crescer nisto, nesta essência de amor. Ó Senhor, por nós mesmos é impossível. Mas pela presença e manifestação do Teu Espírito em nós, nós podemos todas as coisas. Nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vocês concordam comigo? Diga eu perdoo àqueles que me devem. Estão perdoados. No nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Oh Senhor. Senhor, que os meus irmãos possam viver nesta misericórdia. Senhor, realmente, justiça sem misericórdia deixa de ser justiça. Senhor, Tu és um Deus de facto justo. E clamamos para que manifestes a Tua justiça no nosso meio. Grande é o Teu amor, Senhor. É mesmo grande o Teu amor. Senão, onde estaria eu, Senhor? Se não fosse o Teu amor, onde estaria eu? Obrigado porque um dia, Senhor, Tu tocaste na minha vida e mudaste a minha vida, mudaste o meu coração. Senão, onde estaria eu? E onde estariam os meus irmãos? Onde estaríamos nós? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar, prepara a sua oferta, por favor. Deixa os irmãos sentarem. Podem sentar, prepara a oferta. Quero fazer um apelo. Nós aqui não entramos em... Vocês têm ouvido a pastora falar, não entramos aqui em negociatas. Mas é algo que tem que estar inerente no nosso coração, que é a generosidade. Irmãos, isso não pode deixar de haver no nosso coração. Se nós estamos a falar de amor, estamos a falar de que é grave darmos importância. Não é quem diz, é aquilo que dizem, podem dizer mal de nós. Então seria muito grave também nós não sermos generosos. Seria sinal de que nós seríamos avarentos. E a avareza é idolatria. Isso é uma coisa que não pode estar no nosso coração. Amém? Não pode. Seja cá dentro, seja lá fora. Nós não estamos a trazer dinheiro para Deus. O dinheiro que depositamos aqui, vocês sabem para aquilo que serve, e serve para que o povo possa continuar a reunir aqui neste lugar. E dentro daquilo que depois for possível, enfim, será administrado da melhor maneira. Agora, está em nós também, no nosso coração, podemos partilhar daquilo que Deus nos deu. E isto não pode mesmo falhar. Aqui e lá fora. Se alguém vier ter consigo com necessidade, que você possa, por favor, não deixe a pessoa ir de mãos vazias. Está bem? Depois Deus também cuida. Irmãos, e cuida mesmo. Irmãos, Deus cuida mesmo. Deus cuida mesmo. E todos nós, principalmente nós mais velhos que estamos aqui, já servimos a Deus há algum tempo.
temos esta experiência de vida, pelas provações tão grandes que nós já passamos a nível financeiro. Graças a Deus eu já estive no fundo de desemprego, mas nunca me faltou trabalho. E as provações por vezes batem à nossa porta, as dificuldades aparecem, mas Deus tem aberto portas, nos dá estratégia e pronto, é isto que eu tenho a dizer acerca de dinheiro, que isto não seja algo que o nosso coração fique empedernido. Não, deve ser algo que o nosso coração deve estar pronto a ser generoso. Sejam generosos. Sejam generosos dentro, fora das vossas casas, dentro e fora da igreja. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, e falei sempre com os meus filhos, que eles fossem gente generosa. Gente cujos colegas pudessem contar com eles. Quando foi na altura da Troika, cheguei a falar isto aqui, e eles pegavam no lanche deles e davam aos miúdos que não levavam lanche para as escolas. E eu, quando fui falar com a diretora de turma da minha filha, apesar dela de estar com notas terríveis, mudou de escola, graças a Deus, as coisas estão-se a ultrapassar e estou muito contente com ela, mas a professora disse-me a mim, ela é um doce menina, e está sempre à procura de alguém para ajudar. Sabe, isto eu fiquei todo inchado ao ouvir isto, porque sinal que onde ela ajudou, alguém também usufruiu daquela ajuda. Sempre houve um menino ou outro que não tivesse e que comeu também, porque eles vinham contentes e vinham dizer que tinham partilhado. Olha, irmãos, que isto esteja nos nossos corações, que os nossos filhos e os nossos netos possam ver isto nos avós e nos pais, serem generosos. Amém? Vamos orar pela nossa vida financeira. Vamos pedir a Deus a bênção de Deus. E o segredo é procurar mesmo o reino de Deus e pô-lo em primeiro lugar, não é? E a sua justiça. E ver Jesus na sua tranquilidade diante da preocupação dos discípulos. Porquê é que vocês estão preocupados? Não é? Olhem para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam e estão tão bem vestidos. Isto só mesmo a cabeça de Jesus para dizer uma coisa destas, não é? Mas estamos a falar do Senhor, do Criador. Porquê é que estão tão preocupados? Olhem para as plantas. Isto é... Enfim, depois vocês não veem os pássaros. Pronto, lá vamos nós olhar para os pássaros. Então quando tiver assim uma dificuldadezinha maior, procura um passarinho e lembre-se das palavras de Jesus. Olha, irmãos, eu sei que isto não é fácil, principalmente para quem não tem emprego. Hoje, graças a Deus, temos um bocadinho a economia melhor, o país melhorou um bocadinho e a minha oração nesta manhã é que continue a melhorar, que os ladrões sejam de facto descobertos e apanhados e que possam devolver ao povo aquilo que é do povo. Porque, infelizmente, nós temos reformas chorudas, gente a usufruir de riqueza que nem sequer lhe pertence, enquanto que outros estão à míngua. Certo? Se vocês forem perguntar àqueles políticos dentro da Assembleia Nacional como é que está o preço do leite, eles não sabem. Eles não sabem, porque eles não precisam de saber sequer. Isto é uma tristeza muito grande. Isto é uma desigualdade muito grande, é uma injustiça muito grande. E a nossa oração é para que haja justiça. Para que haja justiça. Certo? Pronto, é isso que nós queremos. Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos por socorro, Senhor. Na vida de cada um que está aqui. Clamamos pelo suprimento de necessidades. E pedimos que haja justiça na distribuição de rendimentos. Te pedimos que tu te manifestes na cabeça deste país. Senhor, no nome de Jesus. Que haja sabedoria e haja um senso de justiça no coração dos governantes, quer a nível nacional, quer a nível local. Oramos para que eles tenham consciência e temor a Deus. No nome de Jesus Cristo. Que os meus irmãos sejam abençoados. No nome de Jesus, que eles saiam daqui saudáveis. Em todas as áreas da vida, incluindo na sua vida financeira também. No nome de Jesus. Amém? Vou passar a pasta. Glória a Jesus.